E o nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos Siconha. O professor Siconha é formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu e atualmente é professor titular emérito da Faculdade de Medicina da Unesp. O professor Siconha atua como assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Entre suas grandes contribuições à FMB, merece destaque a coordenação do projeto que resultou na construção da nova estrutura de multiusuários da Unidade de Pesquisa Experimental da instituição, a Unipex. Professor Siconha, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer é todo meu estar aqui com vocês e estou aberto às perguntas que vocês propuserem. Tá, ok. Professor Siconha, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse pontuar ao longo da sua trajetória acadêmica, como médico, como docente, como pesquisador, quais foram as suas principais contribuições aqui para a Faculdade de Medicina? Bem, eu cheguei em Botucatu em dezembro de 68, né? Comecei as minhas atividades em janeiro de 69, hoje nós estamos em 2014, dá mais ou menos uns 45 anos. Eu acho que as minhas atividades aqui incluíram os 4 pilares da faculdade: administração, assistência, pesquisa e ensino. Tá certo? Eu sei que a comunidade me vê mais como voltado para a pesquisa, mas isso não é verdade. Eu fui responsável pela enfermaria de cardiologia aproximadamente quase 20 anos, tá certo? E não vou ser modesto que esses 20 anos incluía sábado, domingo, feriados, então todo dia eu estava na enfermaria de cardiologia. Então, fazendo a cobertura da enfermaria, não tinha aluno, mas tinha meus residentes. Então, tive 2 ambulatórios, um ambulatório de unidade de coronarianopata, que está vivo até hoje, e tive uma participação ativa junto com o professor Pascoal Barretti e as enfermeiras na construção da unidade coronariana. Então, eu acho que isso daí define que o professor Siconha não foi só um pesquisador, foi sempre uma pessoa preocupada com pesquisa, porque sempre tive na minha mente que não se faz universidade de boa qualidade sem pesquisa. Universidade sem pesquisa, eu acho uma universidade medíocre. E principalmente num país que precisa gerar conhecimento. Nós não podemos mais ficar importando conhecimento, importando tecnologia, importando tudo. Então, a pesquisa, como o professor Tucci, meu grande amigo, falava, era o biscoito da minha alma. Mas os outros pilares foram também bem trabalhados por mim. Fui chefe de departamento durante 10 anos, toda a década de 80 fui chefe de departamento, certo? Tive na congregação praticamente durante 12 anos, talvez a pessoa que mais tempo ficou na congregação. E essa parte minha de administrador resultou na estrutura do departamento que é até hoje. Toda a estrutura de enfermaria foi conquistada durante a época que eu fui chefe de departamento e tive trabalhando com um grupo de funcionários com qual fiquei muito amigo, muito competentes. Tivemos o prazer de introduzimos praticamente a informática nessa faculdade, com auxílio do professor Marchini, que tinha sido recém-contratado. Então, até introduzimos o Xerox, não existia Xerox, né, e foi a primeira departamento que teve o telefone particular, porque a linha telefônica não funcionava, então nós acabamos comprando um telefone com verba que a gente chamava da FAMESP. Então, essa parte administrativa foram 10 anos.
depois foi de 81 a 91, quando eu não quis mais fazer administração, porque eu senti que minha parte, a parte que eu vim para cá para fazer, que era ensino e pesquisa, as duas, as muito associadas, estava ficando no lado. Então, isso fez com que eu não quisesse mais nenhum cargo administrativo, a não ser quando eu fui convidado pelo Sérgio para participar da reestruturação da Unipex, que eu aceitei, porque eu achava que aquilo era um fato importante, e o Sérgio é uma pessoa que eu senti que estava realmente querendo mudar a estrutura de uma unidade que era e é muito importante, que mais encontrava-se no estado relativamente avançado de abandono. E aproveitando que o senhor tocou, então, professor, na estrutura da Unipex, né, na qual o senhor teve uma grande participação, de que forma essa estrutura da Unipex vai mudar a realidade da pesquisa aqui na Faculdade de Medicina? Né, já que ela tem essa estrutura multiusuária, que é uma condição nova para os pesquisadores aqui da Faculdade de Medicina, vai acabar um pouco com aquele conceito de laboratórios individuais, pesquisas individuais, para esse conceito mais amplo de coletividade e de multiusuários. De que forma você acha que a Unipex vai impactar positivamente vai ser um divisor de águas para a pesquisa aqui da Faculdade de Medicina? Eu acho que pode ser, mas pode ser, e isso foi o que foi planejado junto com a diretoria, junto com a CELI, junto com os funcionários que participavam mais ativamente da Unipex. Porque hoje não se faz mais pesquisa individual. Hoje a pesquisa envolve várias facetas. Então, o indivíduo, eu, por exemplo, estudo o coração, tenho que estudar o coração do ponto de vista funcional, molecular, metabólico, estrutural. Então, isso não tem nenhum pesquisador que consiga se envolver, ter conhecimento em todas essas áreas. Então, ele tem que ter essa visão que pesquisa de boa qualidade significa grupo. Aliás, não é só pesquisa. A vida, para você ter sucesso na vida, em qualquer aspecto, você tem que trabalhar em grupo. Então, eu espero que isso ocorra na Unipex. Mas isso vai depender do empenho muito grande dos órgãos competentes e que têm um certo grau de hierarquia e comando. Eles têm que saber que isso tem que dar certo. Porque 40, 50 anos, nós estamos no 51º ano da faculdade, e não se rompe isso em poucos anos. Então, tem que ter essa mentalidade de multiusuários e tem que ter uma mentalidade. Docente que não está produzindo, ele não pode ficar na Unipex. Ele não pode ter um espaçozinho dele lá, esse é meu e ninguém entra. Aliás, isso ainda está ocorrendo na Unipex. Mas eu acredito que, se existir uma disposição da diretoria, os docentes envolvidos sentirem que isso é importante para o crescimento deles, eu acho que esse aspecto multiusuário deve vencer. E nós temos uma estrutura agora que vai ser muito moderna em relação a um biotério e o que eu chamo de bloco 5, que é o bloco que está acabando de ser construído. Mas isso depende muito do envolvimento da diretoria, dos docentes e dos funcionários. Tá certo? Todos devem vestir uma camisa que é ação grupal que desenvolve qualquer unidade. E o senhor acha que esse é o primeiro passo para que a instituição alcance a tão sonhada pesquisa translacional, que vai da bancada até a pesquisa clínica, agora com a UPClin também em pleno desenvolvimento? Olha, eu não gosto desse nome de pesquisa translacional, entendeu? Acho que isso daí foi mais uma invenção de pesquisadores. Eu fiz a minha livre docência, fiz em 1981. Eu usei nos meus animais, foi feito em cães, e eu usava uma droga um bloqueador de cálcio, chamava diltiazem, tá certo? E um dos membros que veio na minha banca, um dia eu estou num congresso, ele projeta um slide
Eu falei, esse slide eu conheço, tá certo? Eu estava assistindo esse slide, eu conheço. Era o meu slide da minha tese. Então, ele não me viu lá, mas ele foi muito ético e gentil e falou, esse slide é da tese do professor Ciconha, e depois que eu assisti que eu participei da sua tese, eu uso hoje esse bloqueador antes de iniciar a cirurgia. Então, em 1981, já estava sendo feito essa pesquisa translacional. Quer dizer, eu acho que toda pesquisa é translacional. Ninguém faz pesquisa por diletantismo e não vai usar essa pesquisa com a finalidade de usar para o ser humano, tá certo? Ou para outro tipo de animais. Nós vamos usar para seres vivos ou para qualquer coisa que faça que o ser humano tenha uma vida de melhor qualidade. Então, eu acredito que a Unipex, de uma forma de multiusuário, vai fazer com que a pesquisa cresça de uma maneira geral. Mas eu repito, desde que exista envolvimento dos responsáveis pela faculdade e o corpo docente acredite nessa ideia. E eu acho que esse corpo docente está acreditando nessa ideia e os funcionários também. Porque ainda nós vemos lá na Unipex funcionário que quer fazer uma determinada coisa, não quer fazer outra coisa. O funcionário tem que ser também multiusuário, ele tem que trabalhar em várias áreas. Agora, professor Ciconha, no discurso que o senhor proferiu durante a cerimônia em que o senhor recebeu o título de professor emérito aqui da Faculdade de Medicina, o senhor fez uma afirmação bastante interessante. O senhor disse que dedicou parte da sua carreira à pesquisa por acreditar que ela gera reflexão. Qual foi, na sua opinião, a sua participação para a formação de pesquisadores mais críticos? Não só foi para a formação de pesquisadores mais críticos. Se você sabe que eu sou considerado um sujeito exigente e, por uma boa parte da maioria daqui, meio chato, entendeu? Então, eu detesto pessoas que não têm opinião própria, que são bajuladores. Se você conversar com todas as pessoas que trabalharam comigo, eles vão sentir que eu sempre exigi que eles tinham opinião própria e que me iam contra a minha opinião. Tá certo? Não tem que aceitar a minha opinião como verdadeira. Isso era uma coisa que eu fico muito bravo até hoje. Professor, o senhor está certo. Bem, o senhor está certo porque o senhor quer me badalar, entendeu? Me dê o argumento por que você acha que eu estou certo. Então, eu acho que nós temos que desenvolver no povo brasileiro ser do contra, entendeu? Ser do contra de uma maneira racional, não de uma maneira emotiva. Porque esse país precisa muito de oposição, né? Você vê que qualquer governo que se instala não tem oposição. O exemplo está agora no governo federal, no governo estadual. Aqui em São Paulo e o governo federal. Não tem oposição contra esses dois governos, entendeu? Então nós não criamos o ser do contra, tá certo? Ser do contra tem que fazer com que... É muito difícil ser do contra, porque você precisa pensar, você precisa refletir. É muito fácil falar sim, 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 sim. Eu quero ver você falar não e falar por que eu falo não. Tá certo? Então, a pesquisa é muito importante, porque a palavra-chave da pesquisa é por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Tá certo? E isso eu passava para os meus alunos da enfermaria, qualquer aluno, qualquer funcionário, tá certo? Então, pesquisa é reflexão, pesquisa é conhecimento, tá certo? Essa é a palavra-chave para o desenvolvimento de um país, e eu acho que essa palavra é praticamente esquecida no Brasil. A pesquisa no Brasil é muito pobre, a pesquisa na Unipex, a pesquisa na Unesp é pobre, eu acho que até a pesquisa na USP é pobre, entendeu? Porque se nós colocarmos o que nós temos de recurso humano, o que nós temos de dinheiro e o que nós produzimos, acho que é uma quantia pequena. Mas nós temos culpa disso? Isso não, porque faz 500 anos que o Brasil foi
o Brasil existe, tá certo? Então nunca houve uma aplicação fundamental que esse país precisa gerar conhecimento, tá certo? Então, se nós não aprendemos, nós não fazemos. Agora, professor, na mesma cerimônia em que o senhor recebeu o título de professor emérito, o senhor também disse que a universidade precisava se aproximar mais dos menos favorecidos. O senhor acha que de lá para cá isso aconteceu? E se não aconteceu, o que precisa ser feito para que a universidade se aproxime dos menos favorecidos? Eu tenho dificuldade para responder isso para você, mas eu tenho certeza que nós estamos distante dos menos favorecidos. Porque a universidade é muito conservadora. Hoje a universidade foi feita por uma classe dominante. A universidade no Brasil começou sendo feita por uma classe dominante, por uma elite intelectual e principalmente uma elite econômica. Então elas ficaram muito distantes. Hoje, com a universidade tendo acesso à universidade, professores de família mais simples, professores mais humildes, professores mais pobres, eu acho que eles percebem que nós temos que nos aproximarmos mais da comunidade. De que maneira? Eu tenho dificuldade para responder isso para você. Nós temos que formar. Como que nós podíamos contribuir para a formação? Formando profissionais de alta qualidade, que não acontece isso no Brasil. Vamos falar da parte médica. Eu li ontem, esses dias na CREMESP, que 60% dos médicos que fizeram exame pela CREMESP ficaram reprovados. Eu não sei o que aconteceu com Botucatu, mas nós devíamos ter uma informação do que aconteceu com Botucatu. Eu acho que, reforçando, os profissionais que nós formamos é de pobre qualidade, tá certo? Então eu estou cansado de encontrar vários profissionais de Botucatu no Brasil, quando eu vou, que não estão fazendo nada que tem que ver com o que ele se formou. Eles não tiveram chance porque eles foram mal formados. Hoje é um país que precisa, se você está bem formado, para ter uma posição de destaque ou ter um emprego, tá certo? E eu acho que também isso é um primeiro aspecto, formar profissional de qualidade. E eu acho que nós discutimos muito pouco os problemas que ocorrem no Brasil. Seria a nossa finalidade principal? Não, mas é uma finalidade que deveria ter. A universidade é estudo do universo. Então, nós não devíamos só estudar ciência, nós temos que conversar sobre música, sobre política, sobre geografia, sobre astronomia, sobre tudo, tá certo? E num país pobre, com desnível socioeconômico violento, intelectual violento, esse aspecto tinha que ser sempre conversado, discutido, trazendo profissionais de outra categoria para a gente discutir isso no campo. Isso existia no começo da universidade, de Botucatu existia, tá certo? E essas gerações, acho que nós estamos na 4ª ou 5ª gerações de professores da faculdade, eu acho que eles estão cada vez mais despolitizados. Essa geração é uma geração altamente despolitizada, não estão preocupados com política, se estão preocupados com a política, são muito conservadores, são muito ligados aos governos, eles não são do contra, que eu acho que é importante, tá certo? Então, eu acho que de duas maneiras poderíamos melhorar a pergunta sua. Fazendo melhor o que é nossa função específica, tá certo? E discutindo mais os problemas da sociedade, tá certo? De uma maneira geral, para que nós fizéssemos, não só nossos professores, mas que os nossos alunos e os nossos funcionários tivessem uma noção maior do que ocorre no Brasil, que eu acho que isso é muito pobre aqui no campus de Botucatu, em qualquer das faculdades, entendeu? Qualquer das faculdades, se você perguntar para qualquer funcionário, qualquer coisa, provavelmente eles não vão ter conhecimento. Isso não é só aqui da faculdade. O dia que eu estava conversando com a menina que está no 4º ano do ginásio, eu perguntei, você sabe o que está acontecendo na Ucrânia? Ela falou, mas Ucrânia?
Entendeu? Parece que eu não sabia nem que era Ucrânia. Ela de classe média alta e está numa escola de projeção de Botucatu. Tá certo? Então isso é um problema nacional. Esse nosso analfabetismo funcional, entendeu? Nós não raciocinamos sobre o que ocorre nesse país. Professor, falando um pouco mais especificamente sobre a Faculdade de Medicina, o senhor, ao longo dos últimos anos, teve uma trajetória por meio da qual o senhor foi personagem da história da instituição. Que visão o senhor tem hoje da Faculdade de Medicina, que agora completou 50 anos no ano passado, e o que o senhor projeta para ela, para o futuro? Eu tenho preocupação contra a Faculdade de Medicina. Tá certo? Não há nenhuma dúvida que, do ponto de vista de recursos físicos, equipamentos, prédios, isso está melhorando muito. Está melhorando. Mas a minha grande preocupação é a respeito dos recursos humanos. Tá certo? Eu acho que nossos recursos humanos precisam melhorar muito em qualquer nível, porque tanto de docentes como de funcionários, eles precisam melhorar. Isso precisa existir uma preocupação dos órgãos competentes, reitoria, diretoria, para que isso ocorra. Não adianta nós termos um grande hospital com muito aparelho e com recurso humano pobre. Então, há uma preocupação muito grande no sentido que, se eu tivesse, eu vou repetir a palavra do professor Zeferino Vaz, que fundou Ribeirão Preto e refundou. Quais eram as prioridades dele? Tinha 4 prioridades: homem, homem, homem e homem. Essas prioridades eu acho que estão desaparecendo. Hoje a prioridade é ponte, asfalto, prédio, ressonância nuclear magnética, e quem que vai comandar isso e quem que vai preparar isso, entendeu? Então, por isso que é importante formar o pesquisador que vai refletir. Eu não preciso desse aparelho para fazer isso. Tá certo? O aparelho é importante. Então eu faço uma associação entre carro de Fórmula 1 e piloto. Você nunca viu um piloto ruim ganhar uma corrida, mesmo que ele coloque ele na Ferrari. Ganha a corrida quem é bom piloto com carro bom. Tá certo? Nós estamos formando, estamos dando carro bom, mas estamos ficando pilotos de má qualidade. Ou não estamos evoluindo como a gente esperava. Então eu acho que há uma preocupação grande minha, e se eu tivesse algum cargo, eu aplicaria na formação do recurso humano. O recurso humano tem que sair da faculdade, cada período, ele tem que fazer um estágio fora, ou fazer no exterior, ou fazer um estágio aqui, mas tem que sair de Botucatu. Botucatu é muito pobre, é uma cidade rica, comparando com a cidade que eu nasci, Matão. Mas dentro do contexto brasileiro é uma cidade pobre, tá certo? Então, o docente, o funcionário precisa sair. Aliás, quando eu participei da unidade coronariana, se vocês forem lá, na minha visão, os funcionários teriam que ir sempre para São Paulo para fazer, e viriam sempre gente para cá, para coronar. Isso não aconteceu, tá certo? Então, tudo que envolve recurso humano nessa escola, eu acho que ela está um passo para trás. Ela devia ter 500 passos para frente, e vão falar que ela está caminhando, então vou até ser melhor posicionado. Ela devia caminhar 500 passos, ela está caminhando 10. Então, o recurso humano é fundamental para que uma sociedade se diferencie. E nós precisamos melhorar a Faculdade de Medicina em termos de recursos humanos. Não só a Faculdade de Medicina, como todas as coisas que participam do Brasil. Exemplo, nós temos aí que nossos governantes ou são incompetentes, ou são preguiçosos, ou são corruptos. Entendeu? E o Brasil perde milhões e milhões e milhões de dólares todo dia, tá certo? Então nós temos uma Câmara formada por gente competente, Senado formado por gente competente, vereadores formados por gente incompetente, tá certo? Isso
quando são só incompetentes. Pior é quando são incompetentes e são ladrões também. Tá certo? Então, se eu tivesse uma varinha mágica hoje, parem de fazer prédio. Vamos pegar esse pessoal que está aqui, vamos profissionalizar esse pessoal que está aqui. Tá certo? É isso que eu acho fundamental para Botucatu e para o Brasil inteiro. Tá certo. Professor, quero então agradecer muito a sua participação aqui no projeto Master Saúde e dizer que foi um prazer conversar com o senhor. O prazer foi todo meu, agradeço a vocês. As minhas palavras não são palavras de crítica destrutiva, mas são palavras de críticas construtivas. É a minha visão que eu vejo hoje da universidade, como eu sempre carrego que nós temos que ser um pouquinho, entre aspas, do contra, eu não vou ficar falando do que a gente fez de bom. O que fez de bom é obrigação nossa. Nós fomos contratados para trabalhar, fomos contratados para produzir, nós não temos que ser homenageados porque eu dei aula bem feita, eu fiz pesquisa, eu fiz isso. Essa é obrigação. Se não for obrigação, você pega o bonezinho e vai embora para casa. E vem alguém que queira fazer. Então nós não precisamos ser homenageados, está na hora da faculdade de medicina parar de colocar plaquinha, fez um prédio, plaquinha, fez outro prédio, plaquinha. Essa é a obrigação do administrador, é fazer, entendeu? Então o dia que o Brasil parar de fazer plaquinha, homenageando as outras pessoas e pensar mais que vamos fazer a pessoa crescer do ponto de vista intelectual, social, né, psicológico, humanista, aí sim talvez a gente mereça uma plaquinha. Mas fazer prédio não merece plaquinha nenhuma, é obrigação, tá certo? Mas a obrigação maior é melhorar o recurso humano.